boa tarde, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa terça-feira, 1º de outubro de 2024. Nossas lives acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, nesse horário, às 17 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário do Acre. E nossas lives são transmitidas simultaneamente pelas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram. Então, assim, os amigos podem buscar aí a melhor imagem, o melhor som, para acompanhar com qualidade os nossos estudos. Vamos então dar início cumprimentando os amigos do chat do YouTube, a Maria de Fátima Cunha, que nos acompanha de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Maria de Fátima. O Denival Guilherme, que nos acompanha de Bauru, São Paulo. Bem-vindo, Denival. Kátia Souza, que nos acompanha de São Lourenço, na Argentina. Seja bem-vinda, Kátia Souza. Rejane Ribeiro, que nos acompanha de Rio Branco, Acre. Bem-vinda, Rejane Ribeiro. Os amigos estão chegando também pelo Instagram, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos uma tarde maravilhosa, de muitos estudos, muitas reflexões dos temas do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar das nossas duas estruturas, a divina e a material. Nós estamos fazendo um estudo, do sermão profético, que é um sermão, são ensinamentos trazidos por Jesus e mostram de uma forma muito interessante, a relação entre espírito e matéria, tá certo? Eu vou trazer aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós estamos fazendo uma análise dos versículos de 1 a 14. Eu vou ler, depois a gente vai dar sequência. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus amigos, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, é um gestor. Ele recebeu de Deus todo o poder. Esse poder envolve a gestão das estruturas espirituais e a gestão das estruturas materiais, para que todos nós que estamos aqui, que somos estagiários nesse planeta, possamos avançar na evolução. Então é muito comum Jesus falar dos projetos planetários
né, das questões da gestão material planetária. Ele usa muito essa questão, ele trabalha muito com esses símbolos, né, para explicar a nossa intimidade espiritual, tá certo? Então, Jesus é um gestor do macro e do micro, tá? E ele usa muitos símbolos que tangem os nossos sentidos materiais, tá certo? Então, aqui nós estamos numa questão em que os discípulos judeus tinham muito orgulho do Templo de Jerusalém, como se o templo fosse uma cultura judaica, né? E nós sabemos que tudo que envolve o progresso no planeta Terra é trazido por Jesus, né? Jesus é o grande mestre, ele é que já viveu essas experiências, ele é que já tem quilometragem rodada, ele é que já tem milhões de anos que está à nossa frente, então ele conhece como ninguém os caminhos da evolução. Então, obviamente que Jesus, na sua gestão planetária, oferece aos exilados de Capela, especificamente na ambientação judaica, né, que era uma ambientação favorável, ele oferece o Templo de Jerusalém com as suas estruturas. Na verdade, aquilo era um símbolo para mostrar para a cultura judaica, para os judeus, o que deveriam fazer para o seu processo de redenção espiritual. Tá certo? Então, ficou um templo realmente muito interessante, era um templo muito bonito, né? Com vários símbolos, né? Com vários rituais. E nós temos aqui, por exemplo, o pátio externo, que é onde havia ali o comércio dos animais para o sacrifício, o lugar santo, né, que tem a menorá, a mesa dos pães, a mesa dos incensos, e o Santo dos Santos, que é onde fica a arca, né? Obviamente que essa estrutura ela não é nativa judaica, isso foi inspirado por Jesus na ambientação judaica, ou seja, a mentalidade judaica poderia assimilar esse templo, poderia assimilar essa estrutura para os trabalhos que lhe diziam respeito no que tange a sua evolução espiritual. Então é muito importante a gente entender que todas as culturas, elas são fomentadas, elas são alimentadas, elas são despertadas por Jesus, a depender da ambientação que a mentalidade coletiva oferece. Então você tem o Templo de Jerusalém, que era específico dos judeus, mas a partir do momento em que um outro braço, um outro ramo dos exilados de Capela se encarrega da divulgação do cristianismo, que foram os romanos, os arianos romanos, você tem outros templos com outras estruturas, né? Você tem outras igrejas, outros templos, você tem ali a hóstia, você tem o Santíssimo, você tem... Então, cada cultura recebeu de Jesus um modelo de templo. Cada cultura, cada ambientação, cada povo recebe de Jesus um templo com estruturas internas compatíveis com as necessidades, com as possibilidades de cada cultura. Então, obviamente, os judeus se orgulhavam disso. Eles imaginavam que aquilo era uma coisa deles, né? Que era da cultura deles, que era uma obra de arte deles, que era uma filosofia deles. Quando, na verdade, o povo de Israel contribuiu com a sua determinação. As notícias históricas daquela época dizem que o povo de Israel era um povo muito determinado. Uma fé inabalável no Deus único, aquilo para eles era algo realmente fantástico, né? O Deus único, ora era Deus, ora era Mamon, mas era um Deus único, né? E a ideia do Deus único surge de Israel, né?
E isso depois, dentro dessa cultura do Deus único, foi trazida a relação entre espírito e matéria. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, realmente, o Deus é único. Ou o nosso Deus é o Deus, realmente, questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou o nosso Deus será a matéria, será a Mamon, será a matéria e suas estruturas. Então, o nosso Deus é único, não dá para servir a dois deuses, né? Então, essas falas, essas orientações surgem na ambientação judaica, né, graças a essa fé determinante, inabalável no Deus único. Só que o Deus único, ora era o Deus, era o Jeová, ora era o bezerro de ouro, mas era único. Quando adoravam o bezerro de ouro, não adoravam o Deus, não adoravam Jeová. Quando adoravam Jeová, o bezerro de ouro ficava em segundo plano. Muito bem. Então, os discípulos se orgulhavam do templo, né? E por que Jesus oferece esse templo? Jesus, como governador espiritual, oferece esse templo para a cultura judaica, como ofereceu outros templos para outras culturas, tá? Então, cada cultura recebeu de Jesus um templo com uma formatação de acordo com a capacidade, com a ambientação vibrátil do povo. Tá? Então, nós vamos trazer aqui um texto que nós estamos fazendo uma análise de um livro que eu achei fantástico esse livro, chama Ainda Não é o Fim. Esse livro faz um estudo desses 14 versículos do Evangelho de Mateus, lá do Sermão Profético, Mateus 24. E cada versículo, versículo 1, ele é analisado pelos espíritos Bezerra de Menezes, Honório Abreu e Leon Denis. Da mesma forma, o versículo 2, 3 até o 14. Então, realmente ficou um livro muito bom. Foi a médium Janaína Farias, né, a editora Ser. É um livro realmente que eu recomendo para quem gosta do estudo do Evangelho, para quem gosta dos estudos do Sermão Profético, é um livro imperdível. Então, nós estamos fazendo a análise desse livro, né, desses conteúdos riquíssimos que foram disponibilizados para nós. Tá? Então, nós vamos fazer aqui essa leitura. Esse texto é de Leon Denis. Depois nós vamos explicar. De quando em quando, mudaremos nossas roupagens novamente, através das múltiplas experiências reencarnatórias, em ricas excursões às terras do transcendente, por causa da enxertia a que estamos todos submetidos, seja pela misericordiosa oportunidade de partilhar com os mais experimentados, seja pelo instinto que nos garante a incursão nas presunções do supranormal, conforme adivinhamos por conta de nossa natureza íntima. Em verdade, a criatura possui, desde os primevos movimentos da criação, duas naturezas, ou mesmo, e melhor dizendo, duas estruturas em desenvolvimento. Isso aqui, inclusive, é o título da nossa live de hoje, né? A nossa estrutura divina, a nossa estrutura material. Uma, a natureza divina, o DNA do Pai, a centelha da perfeição, que o conecta à geratriz das altas virtudes, que o identifica com o Pai, e com tudo o que ultrapassa o éter e seus inumeráveis desdobramentos. A natureza divina, onde dormita e se agita a destinação sublime de cada ser, onde habita a vontade que rege a evolução multiuniversal e onde a vontade da criatura é fecundada e liberta. Por essa estrutura caminham os filhos de Deus para os braços cariciosos da verdadeira felicidade e conectam-se, a cada passo da longa jornada, à verdade e ao amor, que procedem do absoluto. É essa a verticalidade que cria, ao longo da escalada moralizadora,
constantes poderosas que, somadas à equação individual que cada ser cuida de desenvolver para si mesmo, impulsionam-no para o alto pelas hipérboles ascensionais. Meus amigos, veja bem, Leon Denis traz aqui duas questões importantíssimas, tá? Importantíssimas. Primeiro é o instinto. Quando nós fazemos o estudo da lei de adoração, parte terceira de O Livro dos Espíritos, as leis morais são 12 leis morais, né? Estão simbolizadas pela mesa dos 12 pães no Templo de Jerusalém, no lugar santo, tá certo? Então você entra lá no lugar santo, você tem a mesa dos pães, são 12 pães, tá? 12 pães. Olha lá, a mesa dos pães, são 12 pães. Esses pães simbolizam as leis morais. Então, as leis morais, elas são consideradas, elas são conceituadas como alimento da alma. Assim como Jesus apresenta o pão, né? Este é o meu corpo. Ele está falando do corpo doutrinário, dos seus ensinamentos, do alimento para a alma. Então, o pão simboliza aqui as 12 leis morais que nós temos hoje na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Tá? Então, veja bem. Então, nós temos o instinto. O instinto, ele está relacionado à lei de adoração. Então, todos nós temos esse instinto que nos impulsiona nas presunções do supranormal. Tá? Como fala aqui Leon Denis, né? Conforme adivinhamos, por conta de nossa natureza íntima. Tá? Então, cada um de nós tem esse instinto de presunção do que seja o supranormal, do que seja o que está além dos sentidos, aquilo que tange a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Então, esse instinto, o instinto de adoração, a busca incessante por Deus, nos faz que a gente adivine, que a gente elucubre, que a gente especule as questões supranormais, num nível de presunção. Nós pegamos os indícios, pegamos o que temos de informação e montamos uma adivinhação. Montamos uma presunção, montamos uma hipótese de assuntos supranormais. Isso é instintivo, todos nós temos isso. Uns num grau maior, e quando você fala de instintos de incursão na presunção do supranormal, você envolve nesse instinto a imaginação, certo? Que é um departamento da nossa casa mental. Então, se nós usamos na nossa natureza íntima, se nós alimentamos muito as fantasias, a imaginação, o nosso instinto de adoração vai estar muito envolvido pelo imaginário, tá certo? Pela imaginação e pela fantasia. Mas faz parte. Isso aí faz parte. Isso é um movimento de evolução. E temos também uma outra questão que nos faz avançar na evolução, que é o contato social. Lei de sociedade, parte terceira do Livro dos Espíritos. A lei de sociedade também é uma das 12 leis morais, ok? Então, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. O que é mais importante? São os estudos, é o conhecimento que faz avançar? Os espíritos respondem que sim, claro, o conhecimento é importante. Mas o fundamental, o mais importante, é o contato social. Então, Deus coloca os mais experimentados em contato com os menos experientes. Isso é uma lei divina, é uma lei da sociedade, tá certo? Então, os mais experientes em contato com os menos experientes, regidos pelo contato social,
que é regido pela lei de sociedade, promove o progresso. Então, esse instinto que nos faz imaginar, fantasiar e nos impulsiona para os temas supranormais, você soma isso, o contato social, por isso que é importante não se isolar, por isso que é importante, meus amigos, é muito importante que a Casa Espírita ofereça oportunidades de estudo todos os dias, se possível. As pessoas precisam frequentar a Casa Espírita. Se puder ter estudo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Por quê? Porque a gente precisa desse contato, a gente precisa de ter contatos com os professores, com os instrutores, com os palestrantes, com todo tipo de palestrante, né? Você precisa ter palestrante que seja mãe, palestrante que seja pai, palestrante que seja aposentado, palestrante que esteja na ativa, palestrante que esteja iniciando a jornada espiritual ou a jornada profissional, porque você tendo vários palestrantes, vários professores em posições sociais diferentes, você vai ter ângulos de interpretação e de sensibilidade diferentes. Mas para isso você precisa criar oportunidades, criar horários, criar possibilidades, criar um quadro de estudos, né, para que as casas espíritas ofereçam amplas possibilidades de estudo ao longo da semana. Porque as pessoas tenham esse contato social, as pessoas tenham contato com essas interpretações, as pessoas tenham contato com as experiências das pessoas mais experimentadas, tá certo? Então, o Leon Denis abre essa análise, né? Ele traz essa dualidade, né? O instinto de adoração, que é permeado, obviamente, pelo nosso imaginário, e esse imaginário ele vai sendo aperfeiçoado, vai sendo aprimorado na medida do contato social, na medida que a gente se permite aprender, né? Aprender com aqueles que já estão mais tempo no caminho, tá certo? Então, muito interessante essa visão de Leon Denis. E ele traz a nossa natureza divina, o DNA do Pai, é a centelha crística que nós trazemos dentro de nós, tá certo? É essa centelha crística, ela está relacionada à nossa vontade. Vontade é um tema muito comum, nós já estudamos vontade no livro Pensamento e Vida, né? Do Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico. Então, Leon Denis fala aqui, a natureza divina, onde dormita e se agita a destinação sublime de cada ser, onde habita a vontade que rege a evolução multiuniversal e onde a vontade da criatura é fecundada e liberta. Tá? Então, a nossa natureza divina tem uma relação estreita com a vontade. E o que é a vontade? A vontade é o ponto mais alto da nossa estrutura mental, ok? Então, quando Emmanuel faz a análise da casa mental, ele divide a mente em vários departamentos e estabelece que a vontade é o superintendente, é o posto mais alto, é o comando. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz que o nosso centro de força coronário, que fica no perispírito, aqui na região do alto da cabeça, se liga diretamente à vontade, estabelecendo, diante das leis divinas, a nossa responsabilidade diante das nossas escolhas e das nossas decisões. Então, a nossa natureza divina, ou centelha crística, ela está intimamente relacionada às nossas virtudes superiores. Tá? Porque quando nós falamos de vontade, nós estamos falando de poder, estamos falando de luz, estamos falando de direção espiritual. Certo? Então,
essa centelha crística nos liga à vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, conforme nos ensina Paulo em Romanos 12, 2. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus se liga à nossa vontade em razão da centelha crística, ou a centelha da perfeição, ou o DNA do Pai, como diz aqui Leon Denis. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura de verticalidade, tá certo? Então, a nossa estrutura vertical é a evolução para o alto, é o contato direto com a divindade, tá certo? A vontade de Deus fecundando a nossa vontade, tá? É a verticalidade da evolução. É o impulso vertical. É o cuidado do pai diretamente com seus filhos, tá certo? E Leon Denis traz aqui, por essa estrutura caminham os filhos de Deus para os braços cariciosos da verdadeira felicidade e conectam-se a cada passo da longa jornada à verdade e ao amor que procedem do absoluto. É essa verticalidade que cria, ao longo da escalada moralizadora, constantes poderosas, que, somadas à equação individual que cada ser cuida de desenvolver para si mesmo, impulsionam-no para o alto, pelas hipérboles ascensionais. Um exemplo disso, meus amigos, veja bem, quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você é pescador de homens, você é pescador de peixes, eu vou te fazer pescador de homens. Tá? Então veja bem, o que Pedro sabia fazer? Pescar peixes. Era um excelente pescador. Jesus pega essa qualidade, é uma profissão, é uma perícia, é uma qualidade boa. Né? Você retirar o peixe do ambiente dele e trazê-lo para a mesa dos humanos para nutrir, alimentar, realmente é um trabalho muito interessante. Então, Jesus pega essa qualidade, essa equação que Pedro desenvolve para si e fala: você agora será pescador de homens, ou seja, ele aproveita a equação individual de Pedro e conecta à vontade divina. Tá? Então perceba-se que Deus usará sempre as nossas qualidades, aquilo que nós alcançamos na evolução espiritual, os caminhos que percorremos na evolução espiritual, as equações individuais que elaboramos para nós, elas serão sempre utilizadas por Deus para a fecundação na verticalidade. Certo? Então, isso que Leon Denis está dizendo aqui. É essa verticalidade que cria ao longo da escalada moralizadora, então estamos falando de valores morais, constantes poderosas, que somadas à equação individual que cada ser cuida de desenvolver para si mesmo, impulsionam-no para o alto, pelas hipérboles ascensionais. Então a nossa natureza divina não tem nada a ver com automatismo. A nossa vontade é seguir a vontade de Deus. Ou seja, nós não temos vontade, a vontade é de Deus, ou a gente adere à vontade de Deus, ou estamos perdidos. Não, não é esse o raciocínio, embora possa parecer. Quando nós falamos, né, seguir a vontade de Deus, deixa assim uma entrelinha, poxa, mas e a minha vontade, a minha autonomia, aquilo que eu acho que é importante? Deus não me deu essa possibilidade, Deus não me deu essa capacidade, esse espaço de crescimento, de análise. Deus deu a cada um amplas possibilidades de elaboração de equações individuais
que vão potencializando as perícias, as habilidades, as qualidades intelecto-morais. E Deus, então, fecunda, verticaliza. Por isso que cada um de nós seguimos a vontade de Deus, mas temos a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Por exemplo, quando você pega o planeta Terra e acha o planeta Terra bonito, um planeta lindo, um planeta muito bem construído, um planeta com belezas naturais fantásticas, você vai ver que é a vontade de Jesus. O arquiteto terrestre é Jesus. Então, se o Monte Everest tem mais de 8.000 metros de altitude, isso está no desejo de Jesus, está no conhecimento de Jesus construir um monte dessa altura, né? Ou os mares, ou as chapadas, ou os vales maravilhosos, tudo isso é a liberdade de Jesus para cocriar. E ele está afastado da vontade de Deus por causa disso? Não. Ele segue a vontade de Deus, mas ele é um espírito com ampla liberdade, ampla criatividade para navegar nos mares da evolução. Entendeu? Então, quando nós falamos de aderir à vontade de Deus, nós não estamos eliminando a nossa vontade. Nós não estamos eliminando a nossa criatividade. Nós não estamos eliminando o nosso potencial. Né? Nós estamos conectando com a vontade de Deus, que vai potencializar, vai verticalizar todas essas equações intelecto-morais que nós vamos elaborando para a nossa evolução. Então, essa aí nós temos a centelha crística, né? A centelha divina. Mas Leon Diniz fala de uma segunda estrutura. Outra natureza ou estrutura é a material. Essa é transitória, perecível, circunstancial, mas necessária. É a força que, funcionando pela horizontalidade, assimilará as ondulações que vertem da interferência de outra força divina, por causa das interações milenares entre espírito e matéria. Essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. As duas estruturas vivem e se chocam dentro de cada um de nós, convidando-nos ao constante analisar de nós próprios, de forma que possamos identificar uma e outra força e nos definirmos quanto ao nosso futuro. Tá? Então, veja bem. Então, nós vimos que nós temos a natureza divina, ou centelha crística, ou centelha da perfeição, que é uma verticalidade ligando a nossa vontade à vontade de Deus. Tá certo? E isso impulsiona, isso potencializa, isso abre espaços para aquilo que alcançamos em termos de perícia, de habilidade, de qualidade, de possibilidades. E temos a estrutura material. Que estrutura é essa? É a estrutura feita para chegar ao espírito. Então, veja bem, então nós somos espíritos. Somos espíritos que estamos temporariamente habitando um corpo de carne. Somos espíritos. Esse espírito, ele recebe das estruturas materiais estímulos, impulsos. Então, as estruturas materiais, elas ferem, tangem, elas acionam, elas impulsionam determinadas dinâmicas de movimento internas do espírito que vão fazendo com que o espírito cresça, se ilumine, evolui, se sensibilize.
Então, as estruturas materiais, começando pelo nosso corpo, começando pelas paredes, pelo teto, pelo céu, pelo mar, pela terra, pelos carros, todas as estruturas materiais ferem o espírito, tangem o espírito, acionam os espíritos. E com isso você tem as paixões e os instintos, tá? Então, nós fixamos esses impulsos materiais. Então, a matéria, ela lança em nós determinadas fixações em forma de instintos e paixões. Por exemplo, Kardec faz uma análise muito judiciosa, muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele fala que a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. O que é riqueza material? Riqueza material são estímulos, né? Então, a matéria organizada, ela tem essa capacidade, né? E é Deus que permite que a matéria organizada tenha essa capacidade de inspirar em nós, por exemplo, a sensação de poder. Então, a riqueza, ela inspira em nós a sensualidade, o poder, a vaidade. Tá certo? Ela tem essa potencialidade de estimular em nós e fixar em nós esses impulsos que se traduzem, né, numa linguagem intelectível em instintos e paixões. Tá certo? Então, a matéria nos induz a crer que quanto mais matéria, quanto mais posse, quanto mais riqueza, quanto mais influência, quanto mais poder, né, maior é a minha estatura espiritual. Mas por que eu me sinto grande? Por que eu me sinto motivado? Por que eu me sinto excitado diante da riqueza? Por causa dos instintos e das paixões. Entende? Por que a gente fica assim meio perturbado com a riqueza, né? É por causa dos instintos e das paixões. É isso que Leon Denis está nos ensinando aqui, ó. Essa estrutura faculta ao homem utilizar-se das ferramentas da relatividade para entrever o absoluto, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. Tá? Então, ferramenta da relatividade: riqueza, dinheiro, honra, glória, poder. Tá? São ferramentas relativas que a matéria proporciona. Quando eu falo matéria, gente, eu estou falando das instituições, das corporações, das leis humanas, das homenagens humanas, das recompensas humanas, da riqueza. Estou falando de tudo isso, da matéria e seus sistemas. São ferramentas relativas, são estruturas materiais que mexem no nosso instinto de adoração. Mexe no nosso instinto de adoração. Porque Leon Denis está usando a palavra no plural, por meio das fixações em forma de instintos e paixões. Então, o nosso contato com a matéria tange todos os nossos instintos e paixões. E o instinto de adoração, que é inato ao espírito, também é ferido, é acionado pela matéria e seus sistemas. Por isso que você vê pessoas completamente guerreando, né, se digladiando por conta da lei de adoração. Por quê? Porque elas tiveram contato com ferramentas relativas, com estruturas que envolveram muito ouro, muito poder, muita influência, né, muito dinheiro, né, tiveram contato com essas estruturas, seus instintos foram, vamos dizer assim, foram ganhando musculatura, né? E quando você pega o instinto de adoração, né,
você soma ao instinto de adoração a imaginação e a fantasia, que é muito comum na lei de adoração, né? Até que você tenha o equilíbrio da adoração, ela é muito impulsionada pela imaginação e pela fantasia. Então, quando você pega estruturas muito poderosas, de muita matéria, de muita influência, de muito ouro, de muito poder político, isso vai no instinto de adoração. E aí você soma com a fantasia e a ilusão, você passa a crer que a adoração a Deus envolve necessariamente riqueza, estruturas, templos suntuosos, ouro, poder, né? Exércitos, né? Para combater os pensamentos em contrário. Então, o que movimenta essas dinâmicas? São os instintos e as paixões. A matéria, ela nos traz essa sensação. Kardec traz isso em letras explícitas. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Aí você pega isso em qualquer estrutura, né? Você pega, por exemplo, as estruturas religiosas extremamente ricas, os líderes, é muito comum que sejam pessoas orgulhosas, vaidosas e com uma forte carga de sensualidade. Né? Quando você pega empresas, quando você pega governos, quando você pega corporações as mais diversas, que envolvem muito ouro, muito poder, normalmente as pessoas são, sim, orgulhosas, vaidosas e com uma alta carga de sensualidade. Por quê? Porque a matéria induz a isso, né? A matéria tange os instintos e as paixões. E como é que você vai equilibrar isso? Através do contato social. Quando a gente analisa, por exemplo, a estrutura do cristianismo, né? Porque você pega, por exemplo, no ano 70, um pouquinho de filosofia e sociologia também não faz mal. Quando você pega o ano 70 da era cristã, que tem a destruição física do Templo de Jerusalém por Tito, ali você tem praticamente um simbolismo de uma mudança de templo, uma mudança de estruturação material. Porque algum tempo depois, a ideia cristã, a filosofia cristã é entregue na mão dos arianos romanos, né? Tanto que você tem a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela traz o selo ariano, né? Então Jesus, e aí foi uma estratégia de gestão fantástica. Por quê? Porque era um povo bárbaro, né? O ariano romano, ele era assassino, ele era corrupto, ele era violento, mas eram também excelentes estadistas, excelentes políticos, excelentes administradores, eram excelentes organizadores, eles viam na organização da matéria o paraíso, né? Então Jesus deu a esse povo a continuidade do Império Romano, mas agora com esse freio chamado Evangelho, né? Vamos segurar esses assassinos, esses corruptos, esses truculentos, eles vão ler o Evangelho, eles vão continuar com essa virtude, né? Essa virtude governista, imperialista. Tanto que o católico romano, cada conquista dele, ele ia construindo um templo naquela cidade, ele ia criando os santos, ia fazendo toda a estrutura governamental que regeu Roma. Roma foi o maior império que esse planeta já viu, meus amigos. Foi o maior império, um império mais organizado, mais forte, que ruiu por conta da corrupção, né? Da corrupção e da falta de valores morais, né? Mas eles tinham essa virtude, né? Eles tinham e essa virtude foi potencializada pela divindade. E
Com isso, criou no cristianismo romano, criou ambiência. Criou ambiência para quem? Para que os pais da igreja reencarnassem, né? Aí você tem um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, uma Teresa d'Ávila, Cura d'Ars, Vianney. Você tem uma série de espíritos nobres que reencarnam na ambiência católico-romana para impulsionar, para ajudar o desenvolvimento do cristianismo, assim como na ambiência judaica, antes do templo, antes da destruição do templo de Jerusalém, em 70 da era cristã, por Tito, você tem vários espíritos nobres encarnando na ambiência judaica. São os profetas, né? Você tem Moisés, tem os profetas, foram ali fomentando os conhecimentos divinos, né? Com a mudança para o cristianismo romano, você teve agora os espíritos encarnando na ambiência romana, né? E trazendo grande contribuição para a redenção dos arianos romanos, né? E agora nós estamos vendo esse movimento na doutrina espírita, né? Ainda não de uma forma assim bem ostensiva. A doutrina espírita ainda está num processo, podemos dizer, de redenção, né, daqueles que estão no seu ambiente, mas será no ambiente da doutrina espírita a reencarnação de espíritos do mais alto gabarito, tá certo? Que vão dar um novo impulso, assim como aconteceu na ambiência judaica, assim como aconteceu na ambiência católica romana, acontecerá na ambiência do espiritismo, né? Exclusivamente? Não, Jesus cuida também da cultura grega, da cultura oriental, da cultura muçulmana. Jesus cuida de todas as culturas. O que ele fez com o judaísmo, com o cristianismo romano e com a doutrina espírita, Jesus faz em todas as culturas. Nenhuma ovelha se perderá, tá certo? Mas o que nós queremos mostrar aqui, nessas duas forças, é que a força material, ela é horizontal. Então nós recebemos da matéria e do próximo os impulsos, tá? É o contato social, é a aula com o professor, é o conselho do amigo, é o contato familiar com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, é o contato com o chefe, com o empregado, com o fornecedor, com o cliente. É a matéria, são as estruturas, as leis, o salário, tudo isso está na horizontalidade do nosso potencial. Isso nos tange os sentidos materiais, tá certo? Isso vai criando para nós um depósito de conhecimentos, um depósito de análises, que vão ser depois, aí nós vamos montando as equações que nos interessam para a nossa evolução, nessa linha da horizontalidade, e aí vem Deus na linha da verticalidade, a vontade de Deus fecunda a nossa vontade dentro das equações que montamos na linha da horizontalidade, certo? Então perceba-se que essa linha da horizontalidade, a linha material, a estrutura material, ela é importantíssima, tá? Mas depois que Deus verticaliza, porque ele trabalha com a nossa vontade, né, essas estruturas elas vão perdendo sentido. Nós vamos precisar de novas estruturas, né? Então a gente horizontaliza, se nutre, Deus verticaliza e a gente avança. Paulo fala isso, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus fez frutificar, tá certo? Então quem faz o nosso crescimento, quem faz com que o fruto se amadureça é a vontade de Deus, tá certo? Ok? Muito interessante esse texto, né, de Leon Denis. Meus amigos, mas a gente vai continuar esse estudo amanhã. Deixa eu só dar uma voltinha aqui no chat do YouTube, cumprimentar aqui o Weber Iken de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Weber. A Leopoldina Santos também aqui de Belo Horizonte. Bem-vinda, Leopoldina. A Meire Bueno, seja bem-vinda, Meire Bueno. O
Paulo César Tourinho, de Rio Branco, Acre, bem-vindo. Os amigos aqui no chat também do Instagram, do Facebook, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, o nosso tempo já estourou, né? Eu vou ter que sair daqui a pouco, tem uma reunião mediúnica para dirigir daqui a pouquinho. E fica o convite, amanhã, 17 horas, a gente dá continuidade nesse tema fantástico, né, que é o sermão profético, para a gente fazer nossas análises com o máximo de profundidade que a gente puder, dar continuidade a esse estudo. Então, amanhã, 17 horas, temos aí a continuidade do nosso estudo. Lembrando que amanhã eu vou participar de uma live às 19h30, na Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Vocês estão sabendo que essa semana é uma semana comemorativa, né? É o nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804. É uma semana festiva, é uma semana de comemorações para o meio espírita. Então, amanhã nós faremos um podcast, né, uma live à noite, no canal da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, o canal no YouTube, né? Quem quiser entrar lá, amanhã às 19h30, estarei eu e mais 3 colegas fazendo essa live, uma live comemorativa nessa semana importantíssima do aniversário de nascimento de Allan Kardec. Tá certo? E essa semana também será uma semana muito importante lá na casa de Francisco, viu? Uma semana com uma temática muito concentrada na vida e obra de Allan Kardec. Então, o pessoal que puder comparecer, Casa de Francisco, Rua Ozanam 319, bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte. Às 20 horas, sempre das 20 às 21 horas, tá bom? Muito bem, então rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sono maravilhosa, né, que abençoe a nossa noite de trabalho. E amanhã a gente continua conversando mais. Um grande abraço a todos, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.